Imagine um homem que viu o mundo mudar por quase 1000 anos. Enquanto as civilizações nasciam, floresciam e apodreciam, ele permanecia de pé. Matusalém não foi um conquistador de terras, mas um conquistador do tempo. Ele detém o recorde absoluto da longevidade humana, 969 anos de vida. Ele é a memória viva de uma era onde a eternidade ainda parecia estar ao alcance da mão, antes de o fôlego humano ser limitado pelo julgamento. Ele era filho de Enoque, o homem que caminhou tanto com Deus que simplesmente desapareceu da terra. Matusalém cresceu sob a sombra dessa espiritualidade intensa e sobrenatural. Ele herdou não apenas os genes de vida longa, mas uma missão silenciosa. Ele era o elo entre o mundo que ainda se lembrava de Adão e o mundo que veria a Arca de Noé. Matusalém era o arquivo vivo de toda a sabedoria, dor e segredos da humanidade primitiva. Imagine a psicologia de alguém que enterra gerações inteiras de seus próprios descendentes. Matusalém viu seus netos e bisnetos envelhecerem e morrerem enquanto ele continuava a observar o horizonte. Ele viu as florestas serem derrubadas para dar lugar a cidades de violência e a ascensão dos gigantes que aterrorizavam a terra. Para Matusalém, a vida não era uma corrida, mas uma vigília constante sobre a decadência moral de sua própria raça. O segredo mais profundo de Matusalém estava escondido em seu próprio nome. Na língua antiga, Matusalém trazia uma profecia. Quando ele morrer, será enviado. Ele era literalmente o cronômetro de Deus para o dilúvio. Enquanto Matusalém respirasse, a paciência divina segurava as águas do abismo. Cada ano extra que ele vivia era uma oportunidade de arrependimento para o mundo. Ele era a última barreira entre a humanidade e o colapso total. Matusalém viu seu neto, Noé, começar a construir a arca. Imagine as conversas entre os dois, à sombra daquela estrutura colossal. Matusalém deve ter contado a Noé histórias sobre o tempo em que a terra era mais fértil e os animais mais mansos. Ele via a zombaria dos vizinhos, mas não se abalava. Ele sabia que o seu próprio corpo era o aviso final. Cada ruga em seu rosto era um ano a menos no prazo que a humanidade tinha antes do fim. Diz a tradição que Matusalém morreu apenas 7 dias antes do início do dilúvio. A sua morte foi o sinal para Noé entrar na arca. Quando o homem mais velho da história finalmente fechou os olhos, o relógio de Deus parou. O luto pela sua partida foi imediatamente seguido pelo barulho dos trovões. Matusalém partiu em paz para não ter que ver a destruição total da terra que ele tanto amou e observou. Ele foi poupado do caos das águas. A história de Matusalém ensina-nos sobre o valor da paciência e da persistência. Ele não precisou fazer grandes milagres ou discursos para ser importante. A sua existência era, por si só, o milagre. Ele nos mostra que a sabedoria não vem apenas do estudo, mas de saber observar o tempo com calma e integridade. Matusalém foi o último dos grandes anciãos, o homem que carregou a luz do passado até ao limiar do novo começo da humanidade. Hoje, quando corremos contra o tempo, Matusalém lembra-nos que a vida é um fôlego longo e cheio de propósito. Ele não foi apenas o homem que viveu mais, mas o homem que Deus usou para demonstrar a sua paciência infinita conosco. A sua trajetória é um convite à reflexão. O que estamos a fazer com o tempo que nos é dado? Matusalém atravessou séculos com um único foco: ser fiel à sua linhagem e à sua missão de ser a testemunha de Deus na terra.